Bom, a Aline Rodrigues nasceu, nossa próxima palestrante, nasceu em Campinas, no estado de São Paulo, Brasil. Ela é fruto do amor de um jovem paranaense, negro, sindicalista, com uma linda trabalhadora cearense no ano de 1980. Desde muito cedo, ela aprendeu a se indignar, sonhar e a praticar a solidariedade. Ela estudou filosofia e, mais tarde, virou professora. Durante os tempos de estudante, ela participou do Grêmio Acadêmico, Diretório Acadêmico, organizou muitas lutas e também festas na universidade pública. Ela tem fé no amor livre e na solidariedade entre os povos. E acredita na educação e no poder popular, no sindicalismo e no protagonismo dos jovens como o único caminho possível para a justiça social. A Aline vai falar para a gente hoje sobre racismo socioeconômico e o mercado de trabalho. Aline, boa palestra para você e muito obrigada novamente por estar aqui com a gente, tá bom? Muito obrigada, Patrícia. Vocês me ouvem bem? Te escutamos perfeitamente. Tá ótimo. Obrigada. E tivemos muito bem também. Obrigada. Bom, vamos iniciar, então, nossa palestra. Então, vamos começar, gente. A gente vai começar aqui com a definição de racismo estrutural. Vocês veem também a minha tela? O meu PowerPoint? Está tudo certo, né? Bom, racismo estrutural é um conjunto de práticas discriminatórias, institucionais, históricas, culturais, dentro de uma sociedade que frequentemente privilegia algumas raças em detrimento de outras. O termo é usado para reforçar o fato de que há sociedades estruturadas com base no racismo, que favorecem pessoas brancas e desfavorecem negros e indígenas. As duas palestrantes que me antecederam já explicitaram bastante o racismo estrutural. Então, só para a gente ter em mente que todo racismo é estrutural, porque o racismo o racismo é um processo em que as condições de organização da sociedade reproduzem a subalternidade de determinados grupos que são identificados racialmente. Ele é estrutural porque ele estrutura todas as instituições, ou seja, o racismo ele nunca é só uma questão moral, e nem só uma questão jurídica, e nem só uma questão socioeconômica. O racismo ele está em todas as estruturas da sociedade. Então, para entender o racismo estrutural, a gente passa pela história, né? E aqui é importante a gente identificar que no Brasil nós tivemos 353 anos de escravidão. E ela foi marcada principalmente pela exploração da mão de obra forçada de negros e negras trazidos do continente africano e transformados em escravos pelos europeus colonizadores no Brasil. Esses 3 séculos de escravidão no Brasil só teve fim a partir da resistência dos negros escravizados e também pelo interesse econômico internacional, pela pressão do interesse econômico internacional. Mesmo assim, esse período, que foi longo, né, foram mais de 350 anos, ele deixou marcas profundas de desigualdade em todas as estruturas de poder. Mais adiante eu vou comentar que as heranças da escravidão, elas não foram enfrentadas, né, no Brasil. E essa disparidade, ela orienta e conduz, até os dias de hoje, as relações econômicas, sociais, culturais e institucionais. Após a abolição, em 1888, as pessoas negras elas não tiveram acesso à terra, à indenização ou reparo por tanto tempo de trabalho forçado. Muitos permaneceram nas fazendas em que trabalhavam em serviço pesado e informal, a partir daí que se instalou a exclusão de pessoas negras dentro das instituições, na política e em todos os espaços de poder. E, paralelamente, como se não bastasse, no Brasil nós temos os povos originários, né? Estima-se que 2,5 milhões de indígenas que viviam na região que hoje compreende o Brasil, menos de 10% desses
sobreviveram até o século seguinte, a chegada dos colonizadores, né? E então, hoje nós temos a Constituição de 1988, ela reconhece o direito dos povos indígenas a seguir seus modos de vida tradicionais. E eles também têm o direito à posse permanente e exclusiva de suas terras tradicionais, que são demarcadas como territórios indígenas. O problema é que hoje no Brasil nós estamos vivendo um período de retrocesso social e político, né? Aonde a gente não tem uma boa perspectiva para os povos originários e nem para os negros e para os mais pobres, né? Isso eu vou explicar um pouco adiante. Então, na prática, os povos indígenas do Brasil, eles ainda enfrentam uma série de ameaças externas e desafios à continuação de sua existência. Um problema que agrava muito a situação dos povos indígenas, além dos conflitos e do tratamento violento que eles recebem, também nós temos o problema das doenças, né? Que vem a partir do contato com os povos brancos, desde 1500, né? As situações de violência, gente, no Brasil, elas vêm como continuação do período da escravidão. Então, a Inquisição Portuguesa havia institucionalizado a tortura como prova até a pessoa confessar seus crimes. A Constituição Brasileira de 1824, ou seja, logo após a abolição, ela proibiu punir crimes com castigo físico. A partir daquele momento, não se podia mais torturar. Bom, o problema, gente, é o seguinte, né? Durante a escravidão, o açoite ele foi instituído como uma prática para substituir a prisão. Por quê? Porque se o escravo fosse para a cadeia, causaria uma perda de mão de obra e dinheiro para o senhor, para o proprietário do escravo. Assim, o escravo era açoitado publicamente, humilhado, torturado, e aí, quando ele tivesse restabelecido fisicamente dessa tortura física, o escravo voltava a trabalhar, ou seja, não daria tanto prejuízo para o proprietário. Depois que a escravidão se tornou ilegal no Brasil, mesmo assim, a polícia já estava habituada a bater tanto nos negros como nos brancos miseráveis, né, nos brancos pobres. E aí os mecanismos de repressão escravista, eles vão, ao longo da história, contaminando toda a sociedade brasileira, porque, como eu disse no início, essa herança que ela é cultural, institucional, econômica, ela não é enfrentada. Abolimos a escravidão, então vamos esquecer que existe racismo, vamos esquecer que existem problemas e que nós formamos uma população extremamente segregada, né? Onde praticamente não há a mistura, né? Uma situação importante do Brasil, o Brasil, às vezes, passa uma imagem, não sei, né, até que ponto, se a gente passa uma imagem para o exterior, mas a gente tem uma imagem, pelo menos aqui dentro, de que a nossa miscigenação, ela se deu com base em algo pacífico, né, em situações pacíficas, o que não é verdade, né? A nossa sociedade, ela é extremamente segregada. Passando para o próximo, nós temos aí a questão, então, a gente vai falar da morte dos jovens negros, né? Eu coloquei uma frase da banda O Rapa, que é uma banda que tem ótimas letras que falam sobre o racismo, né? Então, todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Então, coloquei aí imagens, né, de jovens que foram assassinados pela polícia carioca, né, alguns jovens, né, porque na verdade nós temos aí a polícia do Rio de Janeiro assassinou 1.814 pessoas só no ano passado. Dessas, 86% eram negras. Apenas em 2018, os negros no Brasil, os negros no Brasil é a soma dos pretos e dos pardos, né, que também podem ser, né, o pardo ele também pode ser classificado como mulato, mas
oficialmente a palavra é pardo aqui no Brasil, né? Pela classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, a soma de pretos e pardos representa 75,7% das vítimas de homicídio no Brasil. Então, para cada um branco assassinado, nós temos 2,7 negros assassinados, quase o triplo. Bom, um detalhe importante é que a PM no Brasil foi criada em função da ditadura militar. Nós tivemos uma ditadura militar entre os anos de 1964 e 1985. A Polícia Militar foi criada para impedir que as pessoas se reunissem e se mobilizassem contra as políticas do governo. Ela é especializada não em combater crimes ou investigar crimes, né? Mas em reprimir com violência os cidadãos, em especial os cidadãos de pele mais escura e os cidadãos mais pobres, né? Eles possuem autorização para cometer ilegalidades contra civis. E por isso a gente tem tanta impunidade em torno dos assassinatos cometidos pela polícia. Mais um exemplo, né? Só para... Aqui são jovens que foram assassinados pela polícia militar durante um baile funk, em dezembro de 2019. Aqui, gente, vamos situar também, né? Que aí, como o racismo ele é estrutural, a gente tem no Brasil que atividades culturais, né? Como samba, capoeira e bailes funk são reprimidas pela polícia, né, desde isso daí ao longo da história, né, até mesmo manifestações religiosas são reprimidas pela polícia, e isso ao longo da história, são consideradas, né, é difundido pelos meios de comunicação, as manifestações afro-brasileiras são consideradas degeneradas moralmente, né, isso vai sendo difundido pela mídia. Então, vamos para o racismo em números. Cerca de 4,8 milhões de africanos aportaram como escravos no Brasil, é um número maior do que qualquer outro lugar do mundo. Só para ter uma comparação, nos Estados Unidos foram menos de 400 mil, e aqui foram 4,8 milhões, né? Pessoas brancas, negras e pardas representam 99% da população brasileira em 2019. Bom, aqui a gente tem também, né, em primeiro lugar, nós temos a proporção, né, brancos 43,1%, pretos 9,3% e pardos 46,5%. E aqui, gente, voltando ao tema da abolição da escravidão, então teve um político chamado Joaquim Nabuco, que lançou a proposta de criar um imposto sobre fazendas improdutivas e distribuir as terras para ex-escravos. Essa ideia é para tentar reparar os danos da escravidão e para os ex-escravos terem uma condição de começarem a sua vida, né? Terem uma estrutura de sobrevivência. Essa ideia foi fortemente rejeitada por fazendeiros e por republicanos. Importante destacar que no Brasil nós não tivemos uma correlação de força política como houve nos Estados Unidos com a Guerra da Secessão. Então, aqui nós não tivemos um enfrentamento, né, dos abolicionistas, nós não tivemos força para enfrentar essa herança da escravidão. A escravidão saiu da pauta política e passou a ser vista como um passado distante, apesar de não ter acabado há tanto tempo assim. Outra coisa que eu gostaria de considerar é que a palavra diversidade é muito usada para se referir aos negros no Brasil, mas ela não é adequada, por pressupor que os negros são uma minoria, como nos Estados Unidos, né? Mas no Brasil somos a maioria, então não se trata de diversidade, sim de democracia. Então, o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão, o último país do planeta Terra a acabar com a escravidão, porque foi o que mais importou africanos, 46% de todos que foram trazidos coercitivamente para as Américas. Esse volume assombroso de africanos que chegou aqui acorrentado era considerado uma propriedade privada. Então, nós temos aqui a senzala, né, uma foto
antiga da senzala, localizada no interior das fazendas. As senzalas eram espaços né, para os escravos dormirem, eles dormiam juntos, todos, né? E as elites, né, destacar aqui que as elites, elas tinham pavor, né, de que a escravidão fosse abolida, com medo de que isso fosse arruinar a economia. Todos os trabalhos pesados no Brasil tinham base na escravidão. Isso criou uma dinâmica social em que a propriedade escrava era muito importante, por isso as elites, né, tinham esse pavor e quase tudo dependia do trabalho escravo. Falar de racismo estrutural é lembrar das questões centrais que mantêm esse processo ao longo de desigualdade entre brancos e não brancos, que se desdobram no genocídio de pessoas negras e indígenas, no encarceramento em massa, na pobreza e na exclusão social. O racismo tem diversas maneiras de se manifestar, então é necessário pensar em estratégias e instrumentos para combatê-lo. A ausência de negros e negras em cargos de liderança nas maiores empresas do país e na política mostra que o racismo estrutural atua em diversas dimensões e camadas. Ele estrutura a sociedade a partir da desvalorização e da restrição de oportunidades de ascensão social para pessoas negras. Então, vamos falar um pouquinho de capitalismo, né, as características do capitalismo brasileiro. Então, a gente está no contexto internacional. O Brasil é um país periférico que exporta produtos primários com base no extrativismo, na mineração e na agropecuária. A economia subdesenvolvida e industrializada, como a maioria dos países latino-americanos. O mercado de trabalho no Brasil, nós temos as características estruturais do mercado de trabalho, que a gente tem um excedente estrutural de força de trabalho, um excesso de pessoas buscando trabalho, né? Se for resumir, explicar o que seria isso. A ocupação elevada em atividades de baixa produtividade por conta própria em pequenos negócios, além da alta informalidade e a alta rotatividade dos postos de trabalho. O não enfrentamento da herança da escravidão e da questão agrária gerou esse excedente estrutural de mão de obra, as ocupações de baixa produtividade, principalmente nos serviços, lembrando que esses serviços não são ligados à produção, mas à renda concentrada de algumas famílias. Não são serviços sofisticados, eles não agregam valor para a economia, né? Eles não elevam muito, né? Pelo menos elevam muito pouco o produto interno bruto de uma economia, esse tipo de serviço que são os serviços pessoais. Perto da abolição da escravatura no Brasil, já havia população suficiente para a demanda de trabalho livre, porém, por uma questão política e racista, o projeto de transição capitalista foi feito por uma estratégia de branqueamento da população, que consistia em trazer imigrantes, principalmente europeus, para constituir o mercado de trabalho formal. As mudanças sociais e econômicas foram profundas, mas muitas das reformas clássicas do capitalismo que foram feitas em países avançados, como a reforma tributária e a agrária, por exemplo, não aconteceram no Brasil, resultando no tipo de mercado de trabalho que perdura até hoje. Em especial com o aumento dos fluxos migratórios da zona rural para a zona urbana, em virtude da industrialização. O Brasil ele foi industrializado entre as décadas de 30 e de 80. Né? Os mercados de trabalho urbanos ficaram com uma oferta de trabalhadores muito maior que a demanda. Né? O mercado de trabalho, como qualquer outro mercado, é regido pela lei de oferta e procura. Então, quanto mais trabalhadores se dispondo a ser contratados, menor é o salário, né, oferecido por quem contrata esses trabalhadores. Essa segregação urbana, ela reflete uma sociedade racista e desigual, na qual, até a década de 80, não tinha metade dos ocupados na situação de assalariado, com direitos sociais e trabalhistas. A rápida migração do campo para a cidade se deu devido à grande precariedade de condições da vida do campo. E agora, então, nós temos aqui o inchaço do setor de serviços, né, geralmente ligado à renda das famílias, né, em especial aí o serviço doméstico.
que nós temos uma grande quantidade de trabalhadoras domésticas no Brasil. Lembrando que só o Brasil possui nos seus projetos arquitetônicos das casas, até a atualidade, o quarto de empregada. Como as empregadas não são contratadas com direitos trabalhistas, geralmente elas precisam dormir onde elas trabalham e elas não têm uma jornada de trabalho fixa. Então, elas já moram no trabalho. Né? Isso veio perdurando aí ao longo, depois da abolição da escravidão. No começo nós tínhamos a senzala, né, onde os escravos dormiam ali dentro da fazenda, e hoje nós temos o quarto de empregada. Então tem uma divisão dentro da própria casa, da própria residência das pessoas, né? Eu posso perguntar, eu esqueci de marcar, perdão, quanto tempo eu ainda tenho? Oi, Aline, pode finalizar, nós já estamos com o tempo certinho, mas pode finalizar, tá bom? Eu vou finalizar, gente, tá. Pode finalizar com calma, eu digo. Tá, obrigada. 7 minutos, né, Patrícia? 7 minutos para acabar? Você falou 7 minutos? Não. A gente já está no tempo, mas você pode finalizar com calma, tá bom? Obrigada. Tá certo. Bom, eu vou, então, o Estado brasileiro, gente, ele é financiado pelos mais pobres, então nós temos um problema que os impostos, eles são regressivos, né? Eles incidem muito mais sobre o consumo das pessoas do que sobre renda e patrimônio. A gente tem uma Constituição que estabelece os direitos sociais, né, que a gente tem, foram conquistados alguns direitos universais, como a Previdência e alguns programas de transferência de renda. E esse Estado, ele é, então, financiado pelos mais pobres, lembrando que a própria, né, atuação do Estado através das prisões e da violência, que visa manter a população mais pobre excluída. Esse Estado ele também é financiado, né, aí pela maioria da população, que são os mais pobres. Então, nós temos, chegando aqui no final, né, a pandemia do novo coronavírus vem explicitando aí o racismo estrutural no Brasil. Então, a grande maioria das pessoas que vêm a óbito e que se contaminam, né, com o coronavírus são pessoas negras e periféricas, né? E então nós temos aí os maiores afetados, principalmente devido ao mercado de trabalho, né, como eu coloquei, pela alta informalidade, pelas condições precárias, né? Os trabalhadores precisam, né, estar sempre se dirigindo ao trabalho, e nós temos atualmente um governo, né, um presidente que ele está sendo acusado de genocídio, né, da população, e tem também um problema de que a população não foi testada em massa, não teve política para isolamento e nem para o combate, né, à disseminação do vírus. Então, nós temos uma situação, uma grande tragédia atualmente no país, né? Um número, vocês devem estar acompanhando, mais de 540 mil óbitos, né? E, para concluir, gente, só uma última coisa é o seguinte: para combater o racismo e essas desigualdades, é necessário uma disposição política de reconhecimento. É necessário, então, que a sociedade como um todo discuta a possibilidade de redistribuição dos bens materiais, que são também simbólicos na sociedade brasileira, e que estão diretamente relacionados à locação dos melhores empregos e cargos, além de reformas estruturais na democracia brasileira. É necessário criar um projeto coletivo de desenvolvimento que possa integrar a sociedade e melhorar a inserção da economia brasileira no contexto mundial, ao mesmo tempo criando novas oportunidades de trabalho digno, em especial em saúde, educação e ligados aos cuidados e à defesa do meio ambiente e dos povos originários, tão ameaçados pelos anseios de acumulação que promovem saques constantes ao meio ambiente. Devemos questionar se realmente é natural o ser humano viver em competição constante, destruindo os mais fracos e a natureza, para acumular coisas que nunca serão usadas. Não será fácil, pois chegamos no momento mais trágico da história de um país,
com o genocida no poder, além do crime organizado, das milícias e do fundamentalismo religioso, expressos pelas bancadas congressistas da Bíblia, da Bala e do Boi, que vem ampliando o seu poder no território nacional. Vamos precisar de muito apoio e muito obrigada a todos pela atenção.